A mudança polêmica da Expocrato. Continua em Crato a polêmica sobre uma possível mudança no parque de exposições da cidade. Este é o tema de hoje do programa Fatos em Foco, que está começando agora pela TV Chapada do Araripe. Durante a abertura da última Expocrato, o prefeito Ronaldo Gomes de Matos entregou um documento sem consulta prévia à população ao então secretário de Desenvolvimento Agrário Nelson Martins, que na ocasião representava o governador do estado do Ceará, Cid Gomes, solicitando a construção de um novo parque de exposições para o Crato. A proposta, que é rejeitada por boa parte da população, é que um novo parque seja construído onde atualmente se encontra o Palmeiral. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do município, na última quarta-feira, o documento teria sido endossado por representantes de instituições como a Câmara de Dirigentes Lojistas do Crato, a CDL, a Câmara Municipal, Prefeitura do Crato, FETRAES, Compan, SEMASSE, Corpo de Bombeiros e Universidade Regional do Cariri, a URCA. Há muito tempo existe no Crato uma grande controvérsia em relação ao parque de exposições. Os problemas são diversos e não se restringem apenas à época da realização da Expocrato. A cidade cresce em área urbana e volume populacional, o que tem acarretado transtornos ao tráfego de veículos na área do parque de exposições, causando um estrangulamento, favorecido ainda pelo grande afluxo de pessoas que diariamente se deslocam de ônibus a partir das diversas cidades do Cariri até a URCA, que está localizada em área próxima. O parque de exposições atual encontra-se desestruturado e obsoleto para receber os visitantes, apesar dos lucros astronômicos, sempre divulgados enfaticamente pelo grupo gestor do evento, sendo que para 2013 foi calculado um volume de negócios da ordem de 100 milhões de reais. Diversos cratenses cobram para onde está indo todo este dinheiro, que em tese deveria ser investido na própria cidade do Crato, ou no mínimo, para a preservação do próprio parque de exposições, que hoje está sucateado. Boa parte da população, se não a maioria, é contra a mudança do local do parque, que é exemplo de cidades onde este tipo de evento é bem sucedido, como Uberaba, em Minas Gerais, se encontra no centro da cidade sem qualquer problema. A defesa da permanência no local é justificada pelo fato de que apenas cerca de 30 a 40% da área de 33 hectares destinada ao parque de exposições é realmente usada. E a Expocrato poderia ainda se expandir bastante com uma reforma que a tornasse ao mesmo tempo moderna e permitisse que a população usasse o espaço como área verde da cidade, não apenas durante a semana da Expocrato, mas o ano todo. Nesse sentido é que um grupo formado por 45 pessoas, que conta com mais de 700 simpatizantes das redes sociais, se reuniu na noite da última quinta-feira, dia 25, nas dependências do Crato Tênis Clube. O grupo, intitulado Fica Expocrato, defende a permanência e a modernização do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante. Na reunião foram discutidas e decididas inúmeras atividades, criação de comissões e postos dentro do grupo, estratégias e plano de ação. Ficou decidido ainda que outras reuniões acontecerão sempre às quintas-feiras no mesmo local. Enquanto isso, durante a semana, serão confeccionados banners, adesivos, faixas, cartazes e contatos através das redes sociais. Segundo membro do grupo, Samuel Siebra,
Quando o movimento se agigantar, sendo esperado para as próximas semanas, o espaço do Crato Tênis Clube poderá se tornar pequeno para a quantidade de pessoas que irá às reuniões, principalmente quando começarem as passeatas e manifestações pelas ruas da cidade em defesa da Expocrato. Segundo o artista plástico George Macário, não há uma só justificativa técnica que suporte a mudança do local atual. Olha, eu sou contra a mudança do parque de exposições, porque eu sou contra qualquer atentado ao patrimônio histórico do Crato. E a Expocrato tem uma tradição de 62 anos. Então não é, como eu falo nas redes sociais, não é tão simples assim chegar e pensar que é um dente de leite e extrair do seu lugar. Outra coisa também é dizer que para que a Urca se desenvolva, necessariamente a Expocrato tem que ser sacrificada. Isso é balela, isso é papo furado. A Urca tem condições de crescer em qualquer área boa que o Crato dispõe, e não são poucas áreas. Agora, se a gente transferir a Expocrato para outro local, quem me garante que vai dar certo? Não vamos trocar o certo pelo duvidoso. O local da Expocrato é lá que tem que ser ampliado, é lá que tem que ser modernizado, e mais, nós temos que pegar aquele parque e usá-lo 365 dias no ano. Aqui tem que ser um parque central do Crato, com lanchonete, com restaurante, com pista de Cooper, com tudo que a população tem direito. É só fazer um bom projeto, que já tem, quiser botar mais, inserir mais, é possível, e que a gente vai continuar nessa luta, porque é uma luta de quem defende mesmo os valores do Crato. Esse negócio de dizer que está defendendo a Expocrato por bairrismo é outro papo furado, é outra conversa. Isso é sim um atentado contra o nosso sentimento de cratense. Nós temos uma história a defender, que é a Expocrato. É um patrimônio cultural, sentimental do povo do Crato. Isso não vamos deixar fazer, que é a mesma coisa de arrancarem um membro de qualquer um dos cratenses. Não vai acontecer. Eu acredito que o governador vai ter bom senso, porque ele não pode simplesmente atropelar a palavra, a vontade e o desejo de 78% da população do Crato. Isso ele não vai fazer. O que ele vai fazer é sim ouvir o povo do Crato. E isso, nenhum político foi lá falar com ele e disse: governador, nenhum político, nem vereador, nem deputado, não tive notícia de nenhum representante nosso aqui. Chegou e disse: governador, o senhor tem que ouvir o povo do Crato. Essa decisão, governador, passa necessariamente pela opinião que o povo do Crato vai dar com relação ao questionamento da mudança do parque. E o nosso movimento, Fica Expocrato, eu faço questão de enfatizar, tem nada de partido, tem nada de conotação política, tem sim aquele sentimento único de lutar pelas coisas do Crato, lutar pelos valores do Crato, que é isso que nós estamos fazendo. Essa desculpa de gente que diz: é porque isso aí tem coisa com partido, tem coisa de política pelo meio, é outro papo furado, é coisa de gente que não quer entrar na luta e fica acomodado. E eu convoco a população do Crato, aos que querem que a Expocrato permaneça, que seja modernizada, que seja uma festa que seja voltada para os artistas da nossa região e do Crato, que tenham vez, que nossos comerciantes tenham vez, que sejam praticados preços justos dos produtos para não afugentar o turista. Isso sim é que tem que ser feito. Expocrato não é empresa, não foi feito para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro. É uma festa popular, é um patrimônio do povo do Crato. Isso nós vamos defender com unhas e dentes. Seja contra quem for, contra prefeito, contra governador,
nós vamos nos unir, é a vontade de 78% do povo do Crato e nós estamos ao lado do povo do Crato. Segundo o professor Samuel Siebra, a justificativa da retirada do parque atual para que a URCA possa crescer é uma grande farsa. Eu sou contra a mudança do parque de exposição do local original para outro, porque não existem argumentos, né, concretos que justifiquem a sua saída. Das várias argumentações que são postas, como por exemplo o aumento das instalações da URCA, esse argumento é um argumento débil, porque a URCA ela já tem mais de 20 anos, ela tem uma estrutura pequena, né? E nunca houve uma preocupação dos vários governos que passaram em potencializar a estrutura da URCA. A exemplo disso é o ginásio poliesportivo, que há mais de 20 anos é uma luta histórica do movimento estudantil, e eu passei por lá, fui do centro acadêmico, fui do DCE e lutei pelo aquele ginásio poliesportivo. E depois de 20 anos é que ela vem ser concretizada, está sendo concretizada. Então assim, é muito tempo. Então assim, a URCA ela não tem uma dotação orçamentária própria. Eu sempre defendi na universidade a autonomia universitária, que é constitucional. Mas também é constitucional que as universidades, a competência dela para gerenciar é da União e não do Estado. E vários são os argumentos, né, para que emperrassem o crescimento da URCA. Condicionar o crescimento da URCA, a retirada das festas para a área hoje do parque, isso aí é uma grande mentira, uma grande farsa. É um discurso que esconde os reais motivos da saída do parque. E, no segundo momento, a gente avalia que a Expo Crato, ela tem um valor que transcende a questão física. Ela transcende porque ela perpassa pela sinestesia dos objetos, das coisas, da memória. Cada pessoa, cada geração de cratense que passou pela Expo Crato teve naquele espaço um momento que marcou a sua vida. Sua esposa conheceu ali, seu primeiro andar a cavalo, sua primeira festa, seu primeiro beijo, né? É algo que é imaterial, mas é real no nosso consciente, né? Na história, já faz parte da nossa história. Então assim, tirar um parque que tem espaço suficiente para ser modernizado, mais de 33 hectares de área, que pode muito bem aportar ali mais recursos, né? Que pode muito bem garantir que o parque ele seja e continue sendo uma referência nacional, como ele sempre foi. Eu acho que é uma luta que deve ser travada por todo cidadão cratense. Você acha que, por exemplo, há condições de conviver pacificamente a URCA e o parque, que a URCA poderia crescer, por exemplo, verticalmente? Obviamente, e assim, existem equipamentos aqui, como por exemplo o SESI, comentava há pouco, que é uma estrutura grandiosa, com piscina, com sala de aula, com quadra coberta, sabe? Que poderiam ser utilizados e adquiridos pelo governo do estado para sediar 3 cursos importantes da universidade ou mais, como é o curso de biologia, curso de enfermagem e curso de educação física. Só isso desafogaria outros cursos, outros tantos cursos que fazem parte da sede, do anexo. Ora que nós temos vários cursos, a universidade é regional, ela está em Crato, está em Barbalha, está em Juazeiro, está em Missão Velha, então isso desafogaria. Outro aspecto importante, que foi iniciativa da professora Violeta Reis, de saudosa memória, foi a verticalização do prédio. O ensino, a pesquisa e a extensão, ela precisa de investimento, portanto, se ela é pública e é estadual, o governo do estado ele deve garantir a dotação orçamentária. Uma coisa não anula a outra. Então, ao mesmo tempo que a gente defende a universidade, a gente quer que ela seja potencializada, a gente acredita que essa convivência ela é harmoniosa. Um argumento falho que se coloca é que a Expo Crato ela é ociosa. Uma grande farsa.
A Expocrato, ela ocupa durante todo o ano, por baixo, 4 grandes eventos. A Expoafro, a própria Expocrato, né? Outras feiras menores, o berro. A Expoafro, por sua vez, está, se não me engano, mais que 5 edições e é uma festa popular lindíssima. Outro aspecto que tem que ser discutido é a questão da privatização do parque, a privatização do show, sabe? Eu acho que é uma discussão que dói nos calos de muita gente, mas no povo não dói. Porque assim, eu acredito que a Expocrato, dada a sua importância histórica, a sua importância regional para a economia do Cariri, ela já deveria ter entrado no calendário das festas do governo do estado. Porque, por exemplo, nós temos aí a Feira no Ceará. E é um recurso grandiosíssimo, que é levado para pagar os shows, Titãs, Biquíni Cavadão e tal. E por que essa festa não pode ser pública? Com shows de qualidade, potencializando os artistas da terra, dando o espaço para que os artistas da terra eles aumentassem a fomentação dos seus trabalhos, valorizando. Você acha que seria interessante que o governo e os cratenses buscassem o controle da Expocrato? Óbvio, eu acho que o controle da Expocrato pela municipalidade, pelo povo, quando eu falo municipalidade, pelo povo, né? Pelo povo. Porque assim, a gente vê é que essa preocupação na municipalidade, ela precisa ainda ser trabalhada, que é o que a gente não vê, não está percebendo isso, né? A gente precisa que os nossos representantes, seja do Legislativo, os vereadores do Crato, o prefeito municipal que foi eleito com uma votação estupenda, e eu ajudei o cara, o meu partido ajudou, foi importante, a gente avaliou que naquele momento era importante aquela conquista. Então assim, eles têm que atender às demandas do próprio povo. O povo que é Expocrato, permanece a Expocrato. Agora, a Expocrato, ela perpassa por outras discussões, como é a questão do reordenamento dos espaços urbanos, que entra aí a melhoria das vias de acesso. Entra a discussão da garantia da lei da meia, que não é respeitada na Expocrato em todos os tempos, não é só agora não. Gestões passadas também nunca foi respeitada a lei da meia. É preciso ser franco com esse debate. Outra questão importante que a Expocrato ela traz para o seio da comunidade, o debate sobre o sistema público de transporte. Ninguém debate isso aqui no Crato. O sistema público, ninguém debate. Então assim, a Expocrato eu acho que é o cerne da discussão. Uma discussão, eu defendo que permaneça onde está, que seja requalificado os espaços urbanos, mas que a gente discuta a partir da Expocrato outros problemas da cidade, né? E aí, o gestor municipal, os vereadores devem estar sensíveis ao problema. E nós vamos levar essa discussão para a rua. Vamos levar para os bairros, vamos levar para as associações, para o movimento de juventude, porque é patrimônio do povo do Crato e nós defendemos que o movimento Fica Crato é um movimento legítimo, apartidário, um movimento feito por cratenses que amam essa terra. E quem ama quer que a Expocrato fique onde está. Eu acredito que o prefeito Ronaldo, em não escutar o anseio popular, não dar oportunidade, se ele assim o fizer, se ele não der oportunidade para que o povo decida sobre a permanência ou não da Expocrato, eu acho que ele está incorrendo num gravíssimo e histórico erro, irremediável. Eu assim me preocupo com isso, porque assim, mesmo as arestas, do ponto de vista político que nós temos, mas assim, eu ajudei a elegê-lo, ajudei a construir esse projeto e assim, eu cortarei na própria carne se for preciso. Mas se ele cometer esse erro estratégico, esse erro histórico, ele vai acabar recebendo de pronto da comunidade, do povo que o escolheu, a resposta imediata. Segundo a historiadora Alessandra Bandeira, o Crato já vem há muitos anos sofrendo com o descaso com o patrimônio histórico da cidade. E não é derrubando prédios para que se construam outros no lugar que uma cidade se desenvolve. O Parque de Exposições representa toda a cultura, a tradição, folclore, toda a comida típica, tudo que você quiser saber sobre o Crato, você descobre em uma semana. Então eu acho que ali é um palco
das tradições e do que é o cratense, é a alma do Crato. Então não faz sentido você tirar uma festa que está há 62 anos, que foi construída ao longo do tempo, que tem várias memórias bacanas, foi palco político, histórico e cultural, para colocar em outro lugar, que perderia totalmente o sentido, descaracterizaria toda a ideia do que é Expocrato. Então, para mim, eu não vejo, como historiadora, eu não vejo e nem apoio nenhum movimento para que se tire algo que está no seu lugar, que tem seu espaço, que tem como crescer onde está, para colocar em qualquer outro lugar. A gente tem que aprender a se desenvolver, respeitando o que já está no local e procurando meios para agregar novas coisas, nunca derrubar uma coisa para construir outra. Isso para mim é uma peça-chave. E o Crato, ele vem de anos de tradições de derrubar prédios históricos, derrubar casas que têm uma importância e um valor histórico-cultural para a cidade. Então, a gente não pode permitir. A Expocrato é do Crato, ela é a alma do Crato e não deve sair. Falou ainda a nossa reportagem o ativista José Eudes, que criticou os altos preços praticados na Expocrato neste ano, como mais uma manobra para convencer a população e os turistas a aceitar a mudança do parque do local atual. Eu sou contra a mudança do parque de exposições, porque o parque de exposições não é qualquer um local em que você possa esquecer de tudo que passou, se você passou uma festa, se você passou um dia, se você passou um momento. Mas não, o parque de exposições é toda uma geração de cultura, uma geração de vidas que passaram ali, vidas surgiram, certo? Amores surgiram, pessoas começaram, famílias, e é isto que eu sou contra a mudança do parque de exposições. Sem contar que vejo que há interesses, como é que eu posso dizer, interesses individuais, não é um interesse coletivo, certo? Com a mudança do parque, é um interesse individual de algumas pessoas que acham que pode mexer no Crato, pode acabar com a cultura, pode acabar com sua história e ficar por isso mesmo. O parque tem espaço, o parque tem toda uma condição para ser reestruturado e para que seja feito um projeto de primeiro mundo, como vários parques que existem no país, certo? Agora, querer tirar um bem da população do Crato, um bem da história do Crato e achar que a população pode aceitar numa boa, aí é inaceitável. Por isso que a gente está nessa luta e a gente não vai desistir até que o parque continue sendo no mesmo lugar e que seja feita uma reestruturação. A gente não quer só que o parque continue no lugar, a gente quer a reestruturação do parque para que as futuras gerações possam ter essa mesma alegria que a gente teve por toda a nossa vida, em todos os momentos que a gente pôde estar no parque, pôde presenciar festas e tudo. E isso aí é o que a gente não vai aceitar, é o que a população vai lutar até o fim. Os preços praticados esse ano, nenhuma criança cairia nessa conversa deles não, certo? Somos pessoas adultas, sabemos que foram preços induzidos para que a população, para que os turistas, certo, saíssem com a má impressão da cidade e aceitassem essa mudança do parque, certo? A gente sabe que foi uma jogada das pessoas que queriam esta mudança do parque e, no entanto, fizeram isso proposital para que fosse feita esta mudança com o consentimento das pessoas, achando que não havia condição do parque permanecer no lugar. Esta foi a jogada das pessoas que querem essa mudança, tornarem a acessibilidade, tornarem o consumo de produtos para poucas pessoas, para que as pessoas se chateassem e quisessem essa mudança. Já o empresário Duda Alencar garante que 80% da população é contra a retirada do parque. Desde o ano passado, quando iniciou
primeira movimentação para tirar a Expocrato de onde está, que eu fui contra, me posicionei contra, eu e muitos lojistas do Crato. E eu diria até quase toda a população, 80% da população do Crato é contra a retirada do parque. Até porque existe terreno disponível. A nossa área lá são 330 mil metros quadrados de área. Então dá para construir tudo que for preciso. O Zé Salles tem um projeto, elaborado pelo governo municipal passado, de um projeto novo onde contempla o entorno da Expocrato, toda a Expocrato, com parque de vaquejado, com tudo. Então vai melhorar ali o bairro Oceanaripe, o Lameiro, o Grangeiro, o Mutirão. Então contempla tudo isso. Por que tirar o parque de exposição se existe área? Por que não investe? Tem 25 milhões para investir no Crato, na Expocrato, tem 40 milhões, como dizem. Invista dentro do parque de exposição, no terreno já existente. Por que adquirir outro terreno? Então a gente é contra isso, eu não sou contra as pessoas, eu sou contra esse projeto. E vou até o fim. Nós vamos, juntamente com todos os lojistas, com todos os cratenses, fazer um movimento de Fica Expocrato. Eu, inclusive, soube, no domingo, na abertura da Expocrato, que o senhor prefeito teria dito em palanque, no discurso de abertura da Expocrato 2013, que era a favor da transferência do parque de exposição. A gente até lamenta e pergunta, anteriormente quando ele foi candidato, ele dizia que era a favor da permanência do parque de exposição. Por que essa mudança agora? Então a gente fica até a perguntar, senhor prefeito, não seja contra o povo não. O povo do Crato, 80% não quer a mudança da Expocrato. Em entrevista divulgada no último dia 24 de julho através da rede social Twitter, o governador do estado, Cid Gomes, negou que já houvesse pauta fechada sobre o assunto. Segundo ele, não tem nem definição se a Expocrato vai mesmo sair do local atual.